Bora, família, vamos! Olha aí, Pastor Digão com vocês aqui. Nosso 14º dia de jejum e oração e palavra. O tripé poderoso da parte de Deus que atrai o céu na terra, que atrai presença, força e autoridade do Espírito Santo em nós. Então, quanto mais nós praticarmos palavra, oração e jejum, mais nós vamos crescer como uma igreja saudável e como uma igreja bíblica. E é isso que nós precisamos nesses dias e nesse tempo. Maravilhoso poder estar aqui com vocês, maravilhoso poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, orar com vocês, jejuar com essa família tão preciosa. Um abraço para toda a família Alva. Hoje a família Alva está em festa. Tivemos hoje o primeiro culto no espaço novo, no espaço da igreja Alva. Deus preparou algo maravilhoso e incrível e creio que tem grandes coisas de Deus, grandes liberações e grandes propósitos de Deus nesse tempo para a Igreja Alva. Deus os abençoe e também quero mandar um abraço para toda a família de Deus aí, toda a igreja do Senhor aí espalhada por todo o Brasil e fora do Brasil. Deus os abençoe, uma honra poder também estar aqui com vocês nesse monte virtual de oração, palavra, meditação, nessa mesa gigantesca que estamos sentados aqui juntos, falando das coisas de Deus, compartilhando os propósitos de Deus, para que nós possamos crescer, avançar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus, tá bom? Então, 14º dia, estamos entrando na nossa última semana de jejum e que Deus possa abençoar demais a vida de vocês que estão se prontificando a estar clamando, orando, jejuando por esse tempo novo. Deus os abençoe. Essas lives de oração, de jejum, ficam gravadas aqui no meu Instagram também, no Instagram do YouTube, lá no YouTube Rodrigo Aldeia. Lá tem todas as ministrações dia a dia, lá numa pasta, numa playlist lá no YouTube. E algo importante vocês têm que entender aqui, não é somente o período, o propósito de jejum que nós estamos fazendo. Como vai ficar salvo lá? Eu quero fazer 21 dias de jejum. Você pode pegar lá e acompanhar as orações, as ministrações e fazer um propósito depois, mais para frente e assim por diante, tá bom? Deus abençoe vocês demais, maravilhoso hoje, domingão. Acredito que muitos de vocês tiveram suas igrejas, seus cultos, em comunhão com seus irmãos. Deus abençoe vocês, que a gente cumpra o propósito de Deus em nome de Jesus, tá bom? Família, hoje nós estamos orando e jejuando sobre células e agora eu quero trazer uma palavra da importância das células para cada um de vocês, porque as células elas têm um papel fundamental na igreja, ela tem propósitos incríveis da parte de Deus como igreja. Nós sabemos que células, grupos familiares, pequenos grupos familiares, eles produzem diversas ações que o culto em si, somente a comunhão do culto não consegue realizar. Então a igreja, que muitas vezes só trabalha a comunhão de culto, mas não trabalha a questão de células, grupos familiares, ela perde muito em não fazer isso, porque os grupos familiares, eles são uma bênção para a comunhão, né? As células, elas produzem o discipulado, palavras do Senhor Jesus, ide por todo mundo pregando o evangelho, fazendo discípulos e batizando-os. Então, fazer discípulos a gente não consegue somente fazer num culto, numa reunião. Então, nós vemos que na Bíblia, o próprio Senhor Jesus tinha momentos que ele estava com a multidão, trazendo palavras mais gerais, e em momentos privados, em outros momentos, ele estava trazendo ensino em casas, em famílias, em momentos de um grupo menor de pessoas, e ali você vê que as palavras eram diferentes, as ministrações eram diferentes. Então você vê que o próprio Senhor Jesus trabalhava esses dois tipos de manifestações da palavra. Primeiro em agrupamentos grandes, né? No Monte das Bem-aventuranças, por exemplo, e nos lares, nas casas, com grupos menores, e ali palavras mais específicas, talvez até explicações e revelações do que ele falou para o coletivo. Então é isso que funciona uma célula. Então imagina só Jesus explicando uma palavra no geral, tem muitas pessoas, tipos de pessoas, classes sociais, morais e assim por diante. Então ali era uma palavra geral,
depois ele ia e explicava no particular para os discípulos, para os grupos menores, o que ele tinha falado no coletivo, que muita gente às vezes até nem tinha entendido direito. Então nós vemos que as células têm esse papel também de trazer revelação, meditação, esclarecimento da palavra. Ali tem o discipulado, ali nós vemos que você consegue consolidar os novos convertidos da igreja, porque é ali que nós vamos vendo eles se achegarem, eles começarem a entender a cultura, caminhar junto com os irmãos, caminhar junto com a família. Então ali você consolida também os novos convertidos. As células também, ela tem um papel fundamental de produzir e treinar novas lideranças. Então muitos líderes surgem nas células, porque eles vão começar a ser treinados, vão praticar a liderança ali com aqueles irmãos, vão conseguir fazer aquele discipulado mais pessoal, vai ter experiências de ministração e ele vai crescer ali também como uma liderança. Então a célula, ela produz unidade, produz discipulado, consolida, ou seja, agrega os novos convertidos na igreja, ela promove novas lideranças, líderes novos começam a surgir ali. Então a célula faz parte fundamental de fazer a parte que o culto, que a igreja não faz, a célula faz. Então nós como líderes temos que orar pelas células, temos que orar para que as células sejam esse propósito, esse papel, e nós temos que orar para que líderes sejam levantados. Muitos dos líderes que caminham comigo e já caminharam muito tempo comigo, a maioria deles foram crescer e se formaram em células. Então ali você pega toda a experiência de pastorear vidas, cuidar de vidas, então é muito importante nós nos envolvemos com esse projeto. Óbvio que não deve ser algo sufocante, célula não pode ser algo imposto. Se você não participa de célula, você não pode fazer nada. A igreja precisa mudar a cultura. A igreja precisa entender que pessoas têm vidas diferenciadas. Tem pessoas que não conseguem estar em célula porque trabalham. E muitas vezes a gente põe um peso e uma carga na igreja, porque essas pessoas nunca vão poder ser líderes ou acompanhadas na igreja. Então a gente tem que mudar a cultura da igreja. A gente tem que tornar a igreja mais leve, mais saudável, que isso faz toda a diferença, tá? Então é óbvio que a pessoa que está na igreja e ela pode ir, ela entende isso que eu acabei de falar sobre a importância das células, é muito importante que ela participe, que ela esteja junto com os irmãos, mas não podendo participar também os líderes de célula ou até os pastores, a igreja precisa entender cada caso um caso, né? Então a igreja tem massacrado, a igreja tem machucado, tem ferido pessoas, e muitas vezes não é porque ela não quer, é porque ela não pode. Muitas vezes ela também está chegando, ela tem dificuldades. Tem pessoas que vieram de outros ministérios machucados, com uma liderança pesada de célula. Então a gente tem que abraçar isso como família, cuidar deles. A igreja foi chamada para curar, não para ferir. Então nós precisamos usar as células como um canal de cura também e formação de liderança, com certeza, tá? Mas eu quero compartilhar com vocês o princípio poderoso das células, que é o quê? Que é trabalhar um ambiente que, sem isso, a igreja não vai mostrar quem ela é para o mundo e nem para o próprio Senhor. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, o último versículo da segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Aqui Paulo escreveu não só 2 cartas, escreveu mais cartas, tá? Mas elas se perderam na história, a gente não tem acesso a elas. A gente tem acesso a essas duas. E a última carta, o último versículo diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vós, né? Então, às vezes a gente acha que é só uma saudação, mas aqui é uma saudação doutrinária, que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja 3 principais propósitos da nossa caminhada, da nossa disciplina espiritual. O primeiro é conhecer o amor de Deus Pai. Então, Deus nos amou tanto que enviou seu Filho, e esse amor nos atraiu, e nós hoje somos alvo desse amor. E o amor de Deus Pai vai revelar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai revelar a graça, o que é a graça, quão poderosa é a graça de Deus em nós, né? Só que o amor e a graça de Deus, ela só vai ser manifesta, nós só vamos mostrar que estamos crescendo nesse amor e nessa graça quando nós praticarmos a comunhão do Espírito. Não é a comunhão
com o Espírito somente. Sim, temos a comunhão com o Espírito, mas nesse texto está dizendo a comunhão do Espírito. O que seria a comunhão do Espírito? Os irmãos viverem em unidade, em comunhão, estarem em comunhão. Então a comunhão, a célula, além de tudo que eu falei, a importância dela, na verdade ela vai praticar aquilo que nós vamos, na verdade, é um teste que nós fazemos para nossas vidas, para ver se o amor de Deus Pai e a graça de Cristo está crescendo em nós. Paulo fala, crescei no amor, né? E nós precisamos também crescer nessa graça de Jesus Cristo, e isso vai ser evidenciado como? Na comunhão do Espírito. O amor e a graça crescendo em nós vai se concretizar numa maneira de comunhão. Então, quanto mais o amor e a graça crescer, mais a comunhão do Espírito vai estar presente em sua vida. E o que é essa comunhão do Espírito? É quando o Espírito Santo promove essa comunhão entre os irmãos. Então, quando eu participo da igreja, quando eu me envolvo com a igreja, quando eu me envolvo com as células, eu vou estar praticando a comunhão, e isso é prova de que eu estou crescendo no amor e na graça do meu Senhor Jesus. A comunhão na igreja, a comunhão dos ministérios, e principalmente através das células, que faz esse papel importantíssimo e fundamental dos irmãos viverem em comunhão, é sinal e prova de que eu estou crescendo nesse amor de Deus e nessa graça. Então que eu e você possamos, através das células, praticar esse amor e essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Acima de todas as outras características, que são várias características, nós citamos algumas aqui, de importante que as células produzem na nossa comunhão com Deus, na nossa comunhão, na nossa vida com Deus, mas a célula principalmente ela vai fazer nós praticarmos e cumprirmos a vontade do nosso Deus, de nós sermos um, de nós sermos família, de nós produzirmos essa comunhão poderosa que sara, que cura, que liberta. Então eu e você precisamos aprender a força que tem uma célula de promover essa comunhão do Espírito, e ali nós vamos ver grandes e poderosas obras do Senhor acontecendo. Então vamos orar por isso, vamos clamar por isso, vamos jejuar por isso, para que as células produzam essa comunhão entre os irmãos, que a comunhão entre os irmãos é a força que o Senhor precisa para manifestar a glória, o reino e o poder dele na terra. A comunhão do Espírito é aquilo que faz o inferno recuar. A comunhão do Espírito, além de ser algo ter os seus benefícios naturais, seus benefícios espirituais, a comunhão do Espírito é aquilo que produz em nós a autoridade no céu e na terra para que nós possamos manifestar a glória. Então não adianta nós falarmos que estamos andando no amor de Deus, não adianta nós falarmos que estamos crescendo na graça, conhecendo a graça de Jesus Cristo, se nós não praticarmos a comunhão do Espírito, que é aquilo que vai nos dar autoridade espiritual para manifestarmos a glória e o reino do nosso Deus. Então, células, além de todas as características poderosas que existem ali quando você participa de uma célula, também existe a força de você se tornar uma família, a força de você ter comunhão entre os irmãos, que essa comunhão é que produz cura, é a comunhão que produz libertação, é a comunhão que nos dá força, que sara a nossa vida emocional, mas é a comunhão que nos dá autoridade no mundo espiritual para resistir às obras do inferno e para avançarmos com o reino em autoridade e em poder. Então, a graça, o amor e a comunhão fazem da nossa vida uma maneira diferente. Então, que nós possamos ser essa família que anda no poder de Deus, porque nós entendemos culto e entendemos comunhão. A Bíblia nos fala no livro de Atos, por exemplo, capítulo 2, versículo 41, sobre como a igreja se reunia nos templos, mas também ela se reunia às igrejas na casa, se reunia às igrejas ali em família, em unidade. Então ali nós vemos o poder e a força de Deus. Atos 2, 46 diz assim, diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, né? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, olha só, eles se reuniam no templo e nas casas. Então, o templo tem a sua função, a casa tem a sua função, e eles ali na casa faziam o quê? A comunhão. Partiam o pão, se alegravam com simplicidade de coração, e ali louvando a Deus, glorificando, fazendo aquele ambiente familiar, e Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Então é muito importante, porque a célula é a manifestação do que a igreja entendeu, o que é ser família, o que é ser igreja, e quando isso acontece, Deus acrescenta os que vão sendo salvos. Então vamos orar por isso,
para que o Senhor possa abençoar as células, essas reuniões familiares, esses núcleos familiares, e nós possamos ver também não só os propósitos físicos que essas células produzem, mas os benefícios e as conquistas espirituais que a célula produz. Então, se você não frequenta uma, frequente, e você que é um líder aí, glória a Deus pela sua vida, porque através da sua vida nós estamos cumprindo um propósito bíblico e poderoso da parte do Senhor. Amém? Vamos orar? Glória a Deus por isso. Pai, te agradecemos e te louvamos por essa noite, por mais um dia nos reunirmos aqui e falarmos e meditarmos sobre um tema muito importante da tua igreja, que é a união dos irmãos, a comunhão dos irmãos nos templos, mas também nas casas, ó Pai, que em casa eles iam se reunindo com singeleza de coração, louvando a Deus, e nós também queremos, ó Pai, não só ter entendimento do que a célula é legal porque você encontra os irmãos, mas a célula, na verdade, é o poder de Deus para aquele que crê. A célula é o lugar onde nós manifestamos a comunhão do Espírito, a unidade do Espírito entre os irmãos, e ali nós possamos crescer, ver discípulos, lideranças sendo formadas, mas principalmente nos tornarmos uma família, nós estreitarmos laços não só físicos, mas espirituais, e ali o teu nome ser glorificado, ali o teu nome ser honrado, ali pessoas sendo levantadas, ali pessoas sendo ungidas pelo poder e pela autoridade do teu Espírito Santo. Então nós queremos orar por essas células, ó Pai, que a cada dia mais elas possam ser esse instrumento tão poderoso de consolidação daqueles que chegam novos para se agregarem à igreja, mas principalmente, ó Pai, nós oramos pelo propósito espiritual desses núcleos familiares, dessas células, pelo propósito poderoso que o Senhor tem, ó Pai, através dessas células. Por isso, faz a tua obra em nosso meio nesses dias, abençoa essas células. Eu te peço pela liderança, pelos líderes, levanta novos líderes, mas também eu te peço, abençoa aqueles que já estão conduzindo células. Senhor, dê graça, capacitação, autoridade, todo roubo, todo ataque espiritual, físico e emocional em suas vidas caia por terra, eles sejam fortalecidos pelo Senhor, a tua força esteja sobre eles, e eles sejam, ó Pai, abençoados poderosamente por entenderem um propósito maravilhoso. Abençoa os anfitriões de célula também, são aqueles que abrem suas casas para que nós possamos fazer esses pequenos grupos familiares e que a igreja possa crescer, ó Pai, como a tua palavra diz, e o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Por isso que nós possamos ver aqueles que o Senhor tem trazido para esse tempo, para essa família, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, pelas células da Igreja Alva, oramos pelas células esses líderes que estão trabalhando ali, ó Pai, incansavelmente toda semana ali, aconselhando, ajudando e consolidando essas pessoas que estão chegando nas células. Capacita esses líderes, multiplica essas células, multiplica as almas, envia as pessoas que vão sendo salvas, ó Senhor, e que essa visão, ó Pai, da importância das células esteja marcando e queimando os nossos corações pelo Teu Espírito Santo, que essa comunhão do Espírito seja gerada, que essa unidade da fé seja gerada, e nós possamos ver o Teu nome sendo glorificado. Oramos pelas células, abençoa esses líderes, abençoa aqueles que frequentam, abençoa os anfitriões. Nós te pedimos isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, que possamos cumprir, formar discípulos, ó Pai, para que sejam abençoados por Ti, em nome de Jesus. Eu oro também, ó Pai, como todo dia temos orado por curas físicas, libera essas curas físicas sobre o Teu povo receba o toque de cura agora, que nós possamos ver, ó Pai, enfermidades, ó Pai, espíritos de enfermidade, enfermidades sendo repreendido agora, em nome de Jesus, lançado fora desse corpo agora, em nome de Jesus, e essa cura possa brotar poderosamente no meio da Tua igreja. Quantos testemunhos de cura temos vistos, ó Pai, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor quer curar e tocar muitos ainda, Pai, como testemunho, como libertação, como cura, Pai. Por isso, cura o corpo. Também te peço pela vida emocional do Teu povo, ó Pai. O Senhor nos chamou, ó Pai, para sermos fortes em Ti também emocionalmente, como uma rocha, como uma rocha sólida diante de Tua presença. Por isso, abençoa a vida emocional do Teu povo, Pai. Nesse jejum nós clamamos que a vida emocional do Teu povo possa ser erguida, que nós possamos ver essa vida emocional do Teu povo sendo abençoada, que nós possamos ver o emocional do Teu povo sendo guardado, sendo refrigerado, sendo cuidado, sendo a vida emocional do Teu povo sendo liberta. Quebra as cadeias, ó Pai, quebra o jugo e livra o Teu povo de todo o mal. Nós também oramos pela vida espiritual, toda apostasia, toda paralisação caia por terra e o Teu povo tem encontros poderosos contigo. Aqueles que estão em pecado, ó Pai, tenham um encontro com a Tua glória e sejam renovados por Ti. Aqueles que estão frios espiritualmente, sejam renovados por Ti, sejam visitados pelo fogo de Tua presença. Aqueles que estão ligados no automático na Tua obra, possam ser visitados com essa presença, com essa glória, e
nós possamos ver um grande e poderoso propósito do Senhor se manifestando e acontecendo em nosso meio. Por isso nós oramos pelas células, para que elas cumpram o seu propósito nessa geração. Manifesta a tua glória, multiplica essas células e que o teu nome seja glorificado. Nós oramos assim, te agradecendo, meu Senhor, e te louvando por esse dia tão precioso e por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, estarmos juntos como família orando, meditando na tua palavra e jejuando. Entregamos esse jejum desse dia, 14º dia, células, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Te agradeço, te louvo e te bendigo. Sim, nós oramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Deus abençoe, família. Glória a Deus. Domingão. Deus abençoe sua semana. Fica atento aí, semana, muitas novidades aí. Fica atento aí nas redes. Deus abençoe demais. Não esquece, gravado aqui, essa live aqui no YouTube. Rodrigo Aldeia também lá. Curte, compartilha, envia para alguém essas ministrações, essas lives aqui. Me ajuda a fazer a palavra de Deus correr velozmente, que nós possamos ver uma geração poderosa em Deus sendo levantada pela palavra, pela oração e pelo jejum. Fica atento aí, nós vamos voltando com escolas de oração na semana, nós estamos voltando aí com lives escatológicas, vamos estar ministrando o povo, trazendo palavras, escatologia contemporânea, que eu fiz por praticamente quase 3 anos, e nós vamos voltar com elas, vamos meditar um pouquinho sobre escatologia, importantíssimo, para a nossa teologia e para o nosso crescimento espiritual. Amém? Deus abençoe demais. Amo vocês em Cristo Jesus. Valeu, família Alva. Valeu, família de Deus. Deus abençoe. Amo vocês demais em Cristo. Valeu. Tchau.